colocar para gravar isso. Bem, então nossa aula está sendo gravada já, pessoal. Obrigado por lembrar. Bom dia, bom dia. Eu sou Tiago aqui na área e hoje, capítulo 7 do nosso livro de Sociologia, Cultura Material e Imaterial. Então é sobre isso que a gente inicia a nossa discussão, tá certo? Bem, é importante também destacar que eu vou falar algumas coisas aqui sobre o tema, pessoal, e eu preparei aqui uns slides com 3 questões para ver se a gente consegue resolver aí ao final, tá bom? Bem, então, de antemão, né, eu já queria começar falando o seguinte, ó. Por favor, acompanhe aí o nosso livro, páginas 5 e 7, tá? Então, logo no iniciozinho aí do livro, a gente tem uma discussão bacana sobre o que é a cultura material e a cultura imaterial. Isso vai ser diretamente relacionado, pessoal, com o que a gente conhece como patrimônio cultural, tá? Então, por exemplo, cada país, cada estado possui o seu patrimônio cultural, que pode ser, obviamente, material ou imaterial. Então, é basicamente sobre isso que vem a nossa arguição de hoje, tá? E aí a gente começa citando o artigo da lei brasileira, que é o 216, certo? Que vai dizer que tem lá na Constituição Federal, configura o patrimônio nacional, que são as formas de expressão, os modos de criar as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas, culturais, além do conjunto urbano e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontólogo, ecológico e científico. Então, vejam que a própria lei brasileira, tá? Ela vem garantir todas essas questões aí que são envolvidas dentro do que nós chamamos e conveniamos como patrimônio cultural, tá? Então, desde de edifícios tombados até, sei lá, pratos típicos fazem parte aí da nossa cultura, tá? Porém, a principal diferença entre ambos é que uns são conhecidos como patrimônios materiais e outros como patrimônios imateriais, que fazem parte aí da nossa cultura, tá? E nesse mesmo sentido, eu também gostaria de destacar a leitura aqui do nosso texto, lá na página 57, vocês podem acompanhar comigo aí, tá? Que são exemplos aí de bens imateriais, por exemplo, a literatura, a música, a arte, ou seja, o que é material é aquilo concreto, é aquilo que é físico, tá? É aquilo que a gente pode, por exemplo, pegar, aquilo que é palpável, aquilo que eu vejo, por exemplo, tá? E o imaterial é aquilo que é mais subjetivo, a música, tudo bem, eu escuto, mas um tipo, o queijo Minas, né? Por exemplo, é algo que é passado de geração para geração. O próprio queijo é material, mas o modo de preparo ele é totalmente diferente, né? Então, festejos religiosos, por exemplo, festas, né? Como tem os exemplos aí, ó, música, arte, rituais religiosos, as feiras, os espaços onde se produzem essas práticas culturais. Então, todas essas questões, elas são chamadas de imateriais, tá? Agora, estátuas como patrimônios históricos, arqueológicos e por aí vai, os sítios arqueológicos, paisagens, bens móveis como coleções arqueológicas, museus, documentos, fotografias, o cinema, tudo isso, tá? São considerados como patrimônio material.
Então, aquilo que é material é aquilo que eu, por exemplo, consigo materializar, e o imaterial ele é mais subjetivo, mas todos estão aí envolvidos dentro do processo cultural de uma nação. Tá certo? Consegue entender? Tá tranquilo? Vou, vou adiantando, certo? Se tiver dúvida sobre os pontos aí, só fazer intervenção aí que a gente conversa, certo? Bem, olha só, outra sacada interessante é que na sequência, lá na página 58, nosso livro, ele vai trazer aí uma discussão sobre os traços culturais e os complexos culturais, e é nesse momento onde a gente vai ver a diversidade regional que existe dentro do nosso país como um todo, tá? E, infelizmente, vai acontecer dois pontos que eu tenho que destacar aqui para vocês, tá? Que é o chamado preconceito cultural e o chamado etnocentrismo, tá? Então, conversando com vocês sobre esses dois pontos aqui. Primeiro, o que seria a concepção de preconceito? O próprio nome já traz, é um conceito prévio que você toma para si sem conhecimento de uma leitura específica daquilo que você analisa. Então, é um pré-julgamento, pré-juízo que você traz sobre uma cultura alheia, ok? Então, é basicamente um processo de discriminação, um processo enquanto um pré-julgamento, ok? Então, é você julgar uma outra cultura entendendo que ela é menor do que a sua, sem ter nenhuma visão mais concreta e específica sobre isso, ok? Isso tem início muito antigo, muito antigamente, porque, por exemplo, eu vou voltar bem no início aqui da organização da sociedade, né? A gente tem, por exemplo, as lutas bárbaras, as guerras, aquelas coisas, e vão se formando aí prisioneiros, né? Então, esses prisioneiros, por exemplo, eles eram colocados enquanto outra etnia, né? Outra raça, mas a única raça que existe de fato é a raça humana, e eles eram meio que escravizados nessa perspectiva. E desse modo surge, deixa eu admitir pessoas aqui, então, voltando aqui, desse modo surge na sociedade, tá, a submissão de uma classe perante outra. E quando a gente coloca na perspectiva cultural, algumas sociedades se desenvolveram mais do que outras e, por essa razão, né, se acham que é superior. Então, vamos dar um exemplo de outras culturas que nós não conhecemos. Eu gosto sempre de citar o mundo islã, por exemplo. Tá? Eles possuem características e comportamentos de princípios, né? De política, enfim, características sociais distintas da nossa, obviamente, e produzem um mecanismo social e cultural que, às vezes, tá, por a gente não entender do que se trata essa cultura, nos transmite uma visão completamente negativa, tá? Eu vou dar só alguns exemplos aqui. Em algumas culturas, se só falar do mundo islâmico, olha só, o homem ele pode possuir quantas mulheres ele puder sustentar. Isso para a gente aqui é um absurdo, né? Eu acho que os meninos gostaram dessa ideia aí, mas, claro, tirando essa brincadeira, muito chata, né, no sentido das meninas, para esse povo,
é uma questão normal, porque o seu conjunto cultural foi formado sobre essas bases de valores de sociedade, entende? Então, isso gera para a gente um preconceito, porque a gente tem um pré-julgamento da cultura alheia, porque a gente não conhece e entende ela por dentro, tá? Então, isso é um ponto interessante para se destacar. O outro ponto interessante que eu também queria destacar é o seguinte: o etnocentrismo. Tá? Esse aqui, ele assim, é um pouco mais complicado, porque o etnocentrismo ele assume, pessoal, uma discussão de raça. Tá? E essa discussão, obviamente, ela foi muito trazida aí para a sociedade, porque a partir dos estudos, principalmente os estudos científicos, quando surge a concepção da biologia sobre o que seria raça, tá? A biologia tratava de modo fragmentado, tá? E não de modo homogêneo, como deveria ser, na minha concepção, a perspectiva humana, tá? Porque existe a raça humana, é diferente. Existem os cachorros e existem várias raças de cães, por exemplo, né? Uns são mais valiosos do que outros. E meio que ficou colocado pela política, quando a gente traz essa discussão na política social, aí traz essa iniciativa da biologia. E é como se algumas raças fossem superiores a outras raças. Entende a confusão? Então, não é que a biologia fez besteira, não é isso. É que a humanidade, no seu sentido político, na atuação dessa perspectiva biológica, traz, né, uma padronização, como se os homens e mulheres tivessem diversos tipos de raça, mas a única raça que existe é a raça humana. E isso causa, por exemplo, uma discussão extremamente prejudicial para o desenvolvimento social, que aí a gente vai começar a falar de preconceitos raciais, o racismo, tá? E alguns exemplos, eles vão ser mais fortes ao longo da história, como, por exemplo, o período que você tinha lá um ditador na Alemanha, o período das guerras, principalmente entre guerras e Segunda Guerra Mundial, o Hitler, que ele pregava o etnocentrismo, né? A segregação racial. Ele queria separar os não alemães puros, né? Ou seja, principalmente os judeus que viviam lá na região, da raça ariana, que ele entendia que era superior. Tá? Então, isso é um exemplo para a gente entender o que seria e como o etnocentrismo ele pode ocasionar problemas sociais bem graves aí, certo? Então, sobre esse aí, esse segundo ponto, o etnocentrismo, hoje, atualmente, é o que causa principalmente essa chamada intolerância racial, né? E a crença que se minha cultura é a certa, então as outras são erradas. Então, essa Professor, perspectiva gera muito conflito na atualidade. Oi, vamos lá. qual foi o motivo de Hitler ter feito isso com os judeus? E de ter ocasionado tudo isso? Tá. Eu ainda vou acrescentar, certo? Não é apenas o Hitler. Eu dei o exemplo aqui do Hitler, mas durante esse mesmo período do Hitler, antes do Hitler, surge o fascismo lá na Itália, sob o comando do Benito Mussolini, tá? E aí, assim, são regimes totalitários, ultranacionais, né? Que defendem a valorização do Estado, o que é de mais importante, principalmente o seu povo. Então, eles queriam expulsar dos territórios todas aquelas pessoas que não fossem, digamos assim, conveniente com aquela concepção de
de um modelo ditatorial, totalitarista, autoritário. E, claro, o motivo pelo qual isso vai ocorrendo era porque, nesse período, se estabeleceu guerras durante toda ali a Europa, no processo que a gente chama o processo mais conflituoso da história, que foram as guerras mundiais. Existiram guerras assim bem mais longas e importantes também, mas, por exemplo, França e Inglaterra travaram uma guerra que ficou conhecida como Guerra dos 100 Anos, para a disputa do trono real, né? Mas eu digo assim, foram duas nações, e aqui foram várias, né? Basicamente a gente chama de guerra mundial. Então eles estavam em um cenário onde o ambiente era conflituoso, tá? E a Alemanha, por exemplo, ela se sentia muito prejudicada, principalmente com o fim da Primeira Guerra Mundial, onde ela foi considerada culpada, tá, por gerar o conflito e teve que assinar um tratado, e nesse tratado ela se prejudicou muito, porque ela perdeu muitos territórios, ela teve que pagar muitos impostos, ela teve que ajudar na reconstrução de país e N fatores, tá? E obviamente, para o Hitler isso não foi bacana, não foi legal, e ele era, na concepção religiosa, né? Ele era aquele cristão ortodoxo, e para ele esse era o correto. As outras religiões não significavam nada, não importavam, tá? E nesse sentido, ele pratica o etnocentrismo e a segregação racial, querendo expulsar os judeus. Do mesmo modo, outras partes do planeta existem essa visão sobre a base dos conflitos, ok? Deu para mais ou menos clarear aí? A minha intenção aqui é explicar, mas também confundir, né? Porque assim a gente consegue trazer mais angústias e vai tentando se especializar aí nesses assuntos que a gente acha importante. Tranquilo? Deu para dar uma ajudada aí, eu penso, né? Se tiver mais dúvida, viu, gente? É importante a participação. Vou seguindo aqui, tá certo? Em seguida, o livro ele vai trazer aí sobre essa discussão aí cultural, que nós, seres humanos, a gente participa em uma determinada sociedade e estipula padrões sociais distintos, né? E também uma subcultura. Então, observem que nós, enquanto conjunto social, nós praticamos de um padrão cultural. Então, o que seria esse padrão cultural? São basicamente as regras estabelecidas por uma determinada cultura. Né? Como assim, professor? Regras de uma determinada cultura. Voltando lá ao mundo islã, tá? Os mais ortodoxos, 5 vezes ao dia, eles se ajoelham em direção a Meca, né? Cidade sagrada, para fazer o seu, enfim, a reza, né? As orações, aquela coisa toda. Então, isso é um padrão cultural que se estabelece dentre esses povos, né? Nós aqui já fazemos coisas diferentes, porque o nosso padrão cultural é diferenciado, tá? Com relação, por exemplo, ao trabalho, aqui a gente trabalha 8 horas por dia, então já ouviram falar no chamado horário comercial, de 8 a meio-dia, de 2 às 6. Existem outras sociedades, na Europa, vou dar um exemplo da Espanha, onde eu já vi, essa relação é um pouco diferenciada. No meio da tarde, a cidade para, as cidades param, o país para por causa da siesta, é um momento de descanso, né? Olha só que coisa, um padrão cultural diferenciado. E aí a gente pode pensar vários e vários outros exemplos, tá? Quando a gente se refere, por exemplo, à subcultura, que vem tratando lá na página 59 do nosso livro,
a gente tem alguns exemplos, como, por exemplo, o punk rock. Tá? É uma postura anarquista que quer mostrar através da rebeldia o seu contraponto às perspectivas estatais. Tá? É uma subcultura. Vou dar um exemplo aqui, que eu também já conheci. Tem uma regiãozinha lá no Paraná, inclusive, se eu não me engano, tem falando também no livro aqui, não me lembro se eu li essa parte, que existe, tá certo? Uma comunidade japonesa, que mesmo vivendo dentro da cultura portuguesa, desculpa, da cultura brasileira, porque a cultura portuguesa brasileira também dá um exemplo sobre isso, tá? Mas voltando aqui ao caso dos japoneses, vivem na cultura brasileira, mas fazem parte de uma subcultura, mantendo seus traços originais, como, por exemplo, comportamentos, construção da arquitetura das casas, estilo de padrão de vida, ok? Chama-se de subcultura. E aí, o livro ele finaliza com a discussão que envolve a concepção de controle social, que é a cultura que nos molda. Um exemplo, ela pode ser administrada através do consumo, através da propaganda, então isso vai nos padronizando, tá? E por isso a gente, basicamente, tem comportamentos semelhantes dentro de uma sociedade. A cultura, ela nos modela, tá? Mas lembrando que, quando a gente fala em cultura, criam vários significados para esse termo. E cultura, de fato, significa várias coisas, né? Cultura pode estar relacionada, como a gente viu, inclusive, no capítulo anterior, à perspectiva artística, uma pessoa que fala várias línguas, né? Mas também é aquela pessoa que, só por viver dentro de uma sociedade e estar inserida dentro daquele espaço social que possui uma cultura específica, ela possui cultura. Claro que a cultura, ela, às vezes, é confundida ou projetada como você ser culta, você ser sábio, né? Mas tem gente que não completou nenhum nível, o ensino médio, mas isso não significa que ela não tem cultura, porque a cultura a gente começa a receber a partir do momento que a gente nasce, né? A gente nasceu aqui e a sociedade vai trazendo e jogando na nossa mente aí um modelo cultural e a gente vai se adequando e formando a nossa identidade cultural. Tranquilo? Ok? Para finalizar a nossa aula de hoje, se vocês não tiverem dúvida até esses pontos que a gente está falando, eu queria mostrar para vocês aqui umas questões que eu fiz para a gente desenvolver, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e vou colocar o slide aqui. Deixa eu passar para a tela cheia. Bem, todo mundo está vendo aí esse slide, eu imagino, né? É para falar sobre cultura imaterial e cultura material. Então, eu vou aqui passar e a gente tem uma questão. Certo? Bem, essa questão aqui é um texto, vai ser do Cascudo, Dicionário do Folclore Brasileiro, e eu vou ler aqui para a gente perceber do que se trata essa questão. Então, a questão começa com o texto, vamos acompanhando aqui comigo, tá? Diz assim, própria dos festejos juninos, a quadrilha nasceu como dança aristocrática, oriunda dos salões franceses, depois difundida por toda a Europa. No Brasil, foi introduzida como dança de salão e, por sua vez, apropriada e adaptada pelo gosto popular. Para sua ocorrência, é importante que a presença de um mestre marcante ou marcador, pois é quem determina
as figurações diversas que os dançadores, né, desenvolvem. O próprio texto coloca isso como dançadores. Para mim era dançarino, mas tudo bem. Aqui chega um momento do texto que vai falar um pouco da apreensão francesa, né, com os nomes que se utilizavam, tá? O tour, infante, chase des dames, e por aí vai. Cestinha, balancê, caminho da roça, olha a chuva, garranchê, passeio, coroa de flores, de espinhos e segue na sequência, né? E aí fala o exemplo do Rio de Janeiro, sobre a quadrilha. Então, isso é uma questão de vestibular, tá certo? Se eu não me engano, foi 2014 ou 2013 essa questão aqui. Aí diz o seguinte, ó, no Rio de Janeiro, em um contexto urbano, apresenta transformações. Surgem novas configurações, o francês apropriado, né, que ele chama de aportuguesado, inexiste. O uso de gravações substitui a música ao vivo, além do aspecto de competição que sustenta os festivais de quadrilhas promovidos por órgãos de turismo. Eu vejo que a apropriação do Rio de Janeiro já é, inclusive, um pouco diferente da nossa aqui do Nordeste. Tá bom? E aí vamos seguir para a gente analisar agora as alternativas. Diz assim, ó, as diversas formas de danças são demonstrações da diversidade cultural do nosso país. Entre elas, a quadrilha é considerada uma dança folclórica por. Então, olha só, a gente misturou aqui cultura, folclore, especificidades regionais, trazendo o exemplo da incorporação da França nessa nossa tradição e por aí vai. Então, dê uma analisada nessas questões aí, tá? Um minuto para vocês pensarem. Já apareceu aqui o tempo que a gente só tem 10 minutinhos. Então, para tentar fechar isso aí, eu vou falar apenas da questão correta, tá certo? Vou discutir as demais. Mas dê uma analisada, o que é que vocês acham aí? Se fosse o Enem, hoje, a gente estivesse fazendo o Enem, vocês iam marcar que letra? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Eu tenho que sair da... Como eu estou no slide, gente, eu não consigo ver o que vocês estão... Deixa eu ver se eu saindo aqui. Letra B, né? A maioria está colocando aqui letra B. Então, bem, de fato, resposta correta, letra B, tá certo? Ela seria a alternativa mais adequada, porque, comentando um pouco sobre essa questão, a quadrilha ela tem toda, assim, uma questão de regionalidade, tá? Como o folclore, por exemplo. Só que, assim, analisando de uma maneira mais específica, essa é uma dança originária lá da França, lá dos grandes salões nobres, né? Só que quando chega aqui ao Brasil, sofre suas devidas mudanças e passou a ter aí um caráter extremamente popular, fazendo parte do que a gente chama disso aqui é um bem material ou um bem imaterial do Brasil. Quadrilha. Um bem imaterial. Tá certo? É diferente de uma estátua, por exemplo, de uma obra de arte que você está lá materializada. Aqui está materializada, mas de uma maneira subjetiva. Ok? Então, a resposta correta, de fato, letra B de dado. Dado Bozó. Vamos para a próxima aqui. Ó, questão 2. Tem... Nosso tempo vai acabar. Não sei se eu vou conseguir resolver todas.
Mas tem o seguinte, ó, aqui a gente analisa o texto e a figura. Então, tem esse texto aqui, tem essa figura, que é a legenda da figura, e a gente vai marcar a alternativa correta, tá certo? Então, vou tentar ler rapidamente aqui, ó. Andaram na praia, quando saímos 8 ou 10 deles, e daí a pouco começaram a vir mais. E parece que que viriam este dia à praia, 400 ou 450. Tá? Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos bem dispostos, tão bem feitos e galantes com suas pinturas. E aqui se trata de uma carta, tá? Do Vaz de Caminha, tá certo? E na outra parte aqui a gente tem uma figura, espécie de pintura que retrata aí um pouco da chegada, né, da coroa portuguesa, aquela euforia indígena, eles acompanhando. Então, é um ponto de vista do colonizador e um do colonizado, tá? Na sequência, pertencente ao patrimônio cultural brasileiro, a carta de Pedro Vaz de Caminha, obra, esqueci de referenciar, mas é do Portinari, retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Então, da leitura do texto, contrasta-se que, logo na resposta correta, a letra C. Então, observem que a carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra. E a pintura destaca, em primeiro plano, a inquietação dos nativos. Então, é isso que representa uma questão aí de análise interpretativa. Tranquilo? E, finalmente, a última questão, certo? Eu posso depois passar esses slides para vocês. Aqui a gente tem uma ilustração e a gente tem um texto, tá certo? O texto do Otávio Lane e aqui uma ilustração, tá? Então, percebo que nessa ilustração, ó, as pessoas entram diversificadas aqui, saem todas homogêneas, tá? Aqui vai falar as mesmas forças produtivas engajadas no desenvolvimento, enfim, vai falar sobre etnias, minorias, processo de globalização, nacionalização e por aí vai. As questões dizem o seguinte, ó. Bem, a ilustração e o texto expressam diferentes pontos de vista acerca do processo de globalização. Essa diferença se manifesta pela contradição entre, resposta correta aqui, a letra C, a homogeneização, como a gente observa nessa figura, e a diversidade cultural, que vai trazendo aqui a perspectiva do texto referente ao contexto da globalização. Tá? Então, resposta C, de sapo, o sapo cururu, e aí a gente fecha de um modo assim bem rápido essa nossa desenvolvimento dessas questões aqui. Certo? Bem, gente, então, de modo geral, a gente observou aqui na aula de hoje, tá certo? A concepção de cultura, ela está presente nas provas que a gente vai travar ao longo da vida, né? Principalmente no que se refere a Enem e outros vestibulares. Então, é um conjunto muito importante para o desenvolvimento de sucesso nosso. E, inclusive, a dica que eu quero deixar para a gente finalizar nossa aula de hoje, ela traz aí algumas características importantes que podem nos ajudar enquanto pensamento para trazer aí uma leitura ampla que também se desenvolve em outras disciplinas. Então, um tema bacana. Tranquilo? Felizmente, vou ter que encerrar aqui nossa aula, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo e fiquem atentos aí nas aulas que estão sendo lançadas aí no sistema, nas avaliações dos exercícios, tá ok? Então, um forte abraço a todos
E existem pessoas que eu queria também deixar esse recado, e talvez, não sei se estão aqui, eu anotei os nomes, eu não tenho tempo agora, mas existem pessoas que estão sem nota e precisa fazer alguma avaliação. E a gente já extrapolou todos os prazos. Então, pede para entrar em contato comigo. Tá ok? Então, vou lá, turma. Forte abraço. A gente encerra por aqui. Obrigado por tudo. Até a próxima. Valeu, hein? Tamo junto. Os